Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida com todo o amor e proteção que só Ele pode oferecer. Vamos iniciar este momento sagrado com uma oração breve, para abrir nossos corações e convidar a presença divina entre nós. Senhor, nosso Pai Celestial, Jeová, o Todo-Poderoso, agradecemos pela graça de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Abre nossos olhos espirituais, toca nossos corações com humildade e nos prepare para receber as bênçãos contidas na Tua Palavra. Que esta oração do Salmo 91 nos envolva como um manto de luz, nos conectando mais profundamente contigo. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 91 é uma das orações mais poderosas e transformadoras da Bíblia, uma verdadeira declaração de fé que nos convida a nos refugiar no Senhor, buscando sua proteção inabalável contra todos os males. Esta oração não é apenas palavras antigas, ela é viva, pulsante, capaz de quebrar amarras que nos prendem, trazer paz à nossa casa e fortalecer nossa família com a bênção divina. Ao orarmos juntos este salmo, estamos nos aproximando de Deus, aplicando sua palavra em nossas vidas diárias, e permitindo que Ele atue em nossas lutas, medos e desafios. É um convite para que você sinta o poder de Deus se manifestando agora, neste exato momento, trazendo vitória e libertação. Eu te convido a declarar sua fé nos comentários abaixo, escreva o seu nome seguido de "Eu confio em Deus, amém". Isso não é só uma frase, é uma afirmação poderosa que ecoa no céu e fortalece sua conexão com o divino. Além disso, deixe o seu like, o seu gostei, porque cada like avisa ao YouTube que este conteúdo é bom, é abençoado, e pode ser compartilhado com mais pessoas que precisam dessa luz. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botão inscrever-se agora, para que mais orações poderosas cheguem até você, iluminando seu dia a dia. E saiba que todos são bem-vindos aqui, não importa a sua origem, sua fé atual ou seu passado, venha como está, e junte-se a nós nessa jornada de conexão com Deus através desta oração do Salmo 91. Agora, vamos mergulhar no significado profundo desta oração, para que você não só a recite, mas a viva em cada respiração. O propósito do Salmo 91 é nos lembrar que Deus é nosso refúgio supremo, nosso protetor contra as armadilhas da vida, as doenças, os medos noturnos e as batalhas espirituais. Ele nos ensina a confiar plenamente no Senhor, aplicando essa confiança em nossas rotinas, em nossa família, finanças e saúde. Imagine você, no meio de uma tempestade emocional, quando tudo parece desabar, e de repente, ao se lembrar dessas palavras, uma calmaria invade sua alma, como se o próprio Deus estivesse sussurrando: "Eu estou aqui, não temas". Vamos começar com o primeiro verso: "Do que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente". Aqui, o salmista nos descreve uma vida de intimidade com Deus, como se estivéssemos nos abrigando em uma fortaleza inexpugnável, descansando sob a sombra de uma árvore gigantesca em um dia de sol escaldante. Isso significa que, ao escolhermos morar na presença de Deus através da oração e da fé, encontramos paz verdadeira. Pense em Moisés no deserto, habitando na tenda da congregação, onde a glória de Deus o cobria, já assim como ele, nós podemos nos refugiar em Deus durante as tempestades da vida. A lição-chave é: faça da oração diária o seu esconderijo, ou aplique isso em momentos de estresse no trabalho ou em casa, buscando refúgio em Deus para acalmar o coração. Sinta isso agora, e feche os olhos por um instante e visualize essa sombra protetora sobre você, dissipando qualquer nuvem de dúvida que paira em sua mente. Em seguida, lhe diz ao Senhor: "Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio". Essa é uma declaração pessoal de confiança, como um soldado proclamando sua lealdade ao rei. Significa reconhecer Deus não como uma ideia distante, mas como nosso protetor pessoal, nossa fortaleza contra os inimigos visíveis e invisíveis. Lembre-se de Davi enfrentando Golias, ele confiou em Deus como seu baluarte, e venceu o gigante. Aplique isso na sua vida e quando enfrentar dívidas financeiras ou problemas familiares, declare essa confiança em voz alta, e veja as portas se abrindo.
Isso guia nossa vida espiritual, nos ensinando a não depender de forças humanas, mas da divina. Imagine Davi, um jovem pastor, diante de um guerreiro imenso, mas com o coração cheio de fé, e essa mesma fé pode ser sua hoje, transformando montanhas de problemas em caminhos planos. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui, Deus promete libertação das armadilhas sutis, como as tentações que nos pegam desprevenidos, e das doenças devastadoras. O laço do passarinheiro é como uma rede escondida que captura pássaros inocentes, e assim são as ciladas do inimigo em nossa vida. Pense na história de José, livrado das armadilhas de seus irmãos e da prisão, elevando-se ao poder no Egito. A lição é: confie que Deus quebra amarras de vícios, relacionamentos tóxicos ou doenças, aplique orando por saúde e discernimento diário, especialmente em tempos de pandemia ou crises pessoais. Sinta o alívio ao imaginar essas amarras se rompendo, como correntes enferrujadas caindo ao chão, libertando sua alma para voar livremente. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Essa imagem é eterna, como uma galinha protegendo seus pintinhos sob as asas durante uma tempestade. Deus nos cobre com seu amor protetor, nos guardando de perigos. Conecte isso à proteção de Noé na arca, coberto pelas águas mas salvo por Deus. Na prática, isso significa que, em momentos de medo noturno ou ansiedade, visualize-se sob as asas de Deus, aplicando essa paz à sua família, orando por proteção sobre seus filhos e lar. Deixe que essa imagem aqueça seu coração, como um abraço divino que afasta o frio do desespero. A sua verdade é pavês e escudo. A verdade de Deus, sua palavra, é nossa defesa, como um escudo e uma armadura em batalha. Significa que a Bíblia nos protege de mentiras e enganos. Lembre-se de Jesus no deserto, usando a palavra como escudo contra as tentações de Satanás. Lição: estude a Bíblia diariamente para fortalecer sua fé ou a aplique em decisões financeiras, usando versos de provisão para combater o medo da escassez. Cada palavra da Escritura é como uma lâmina afiada, cortando através das trevas da dúvida. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Deus remove o medo de horrores inesperados à noite ou ataques diretos durante o dia. O terror noturno pode ser pesadelos ou preocupações, a seta, calúnias ou acidentes. Pense em Daniel na cova dos leões, sem medo à noite. Aplique, ore antes de dormir por paz, e durante o dia por proteção no trânsito ou trabalho. Sinta a tranquilidade que vem ao saber que nenhuma seta pode penetrar o escudo de Deus. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Proteção contra epidemias ocultas ou destruições evidentes. Como as pragas no Egito que não tocaram os israelitas. Lição: em tempos de doença global, confie em Deus como seu escudo sanitário, orando por imunidade espiritual e física. Essa promessa é como um muro invisível, repelindo todo o mal que tenta se aproximar. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mesmo em meio ao caos, onde muitos caem, você permanece de pé pela proteção divina. Lembre-se dos israelitas no Mar Vermelho, vendo os egípcios afogarem. Aplique em crises econômicas, enquanto outros perdem, você próspera pela fé. Imagine-se de pé, inabalável, enquanto o mundo ao redor treme. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você observará a justiça de Deus sem ser afetado. Como Ló escapando de Sodoma. Lição: foque em Deus, não no mal ao redor, ou aplique perdoando inimigos, deixando a vingança para Ele. Essa visão é de paz, sabendo que a justiça divina prevalece. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Ao declarar Deus como refúgio, você o torna sua casa permanente. Conecte a Abraão, morando na terra prometida pela fé.
Pratique e torne a oração sua morada diária para estabilidade emocional. Sinta o conforto de uma casa eterna em Deus. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Proteção total para você e sua família. Como a casa de Obed-Edom abençoada pela arca. Aplique, ore sobre sua casa contra brigas ou doenças. Essa bênção envolve seu lar como um véu de luz. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Anjos designados para nos proteger. Pense nos anjos livrando Pedro da prisão. Lição: confie na guarda angelical em viagens ou desafios. Imagine anjos ao seu lado, guiando cada passo. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Anjos nos sustentam, evitando quedas. Como Jesus tentado, mas protegido. Aplique em decisões, ore por orientação para não errar. Sinta o apoio invisível que impede tropeços. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Vitória sobre perigos, simbolizando o mal. Lembre-se de Paulo sacudindo a víbora. Lição: pise sobre medos e tentações com autoridade. Essa autoridade é sua herança divina. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amor e conhecimento de Deus trazem salvação. Como Maria aos pés de Jesus. Aplique e cultive intimidade com Deus para a libertação. Sinta o amor recíproco que salva. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus responde às chamadas, presente na angústia. Pense em Jonas no ventre do peixe. Lição: clame em dificuldades para a glória. Cada chamada é ouvida. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Promessa de vida longa e salvação. Como Abraão vivendo pleno. Aplique, ore por saúde e eternidade. Essa saciedade é plenitude eterna. Essas lições nos guiam a uma vida de fé prática, aplicando o salmo em família para a unidade, em finanças para a provisão, em saúde para a cura. Mas vamos aprofundar ainda mais, porque o poder deste salmo não se esgota em uma leitura rápida, ele se revela em camadas, tocando cada aspecto da nossa existência. Imagine você, no meio de uma noite escura, quando os pensamentos negativos invadem como sombras, e de repente, ao recordar ou não te assustarás do terror noturno, uma paz sobrenatural desce sobre você, como um abraço quente em um inverno frio. Essa é a aplicação real, transforme o salmo em um mantra diário, repetindo-o ao acordar, para que sua mente seja blindada contra ansiedades. E pense em como isso se estende à sua família. Orar juntos, declarando: praga nenhuma chegará à tua tenda, cria um escudo coletivo, fortalecendo laços e repelindo divisões. Recorde a história de Eliseu, cercado por exércitos inimigos, mas vendo carros de fogo angelicais ao seu redor. Assim é o Salmo 91 em ação, revelando o invisível. Quando diz: aos seus anjos dará ordem, não é poesia, é promessa. Aplique orando por anjos guardiões sobre seus filhos na escola, seu cônjuge no trabalho, e veja incidentes evitados, como acidentes que não acontecem. E nas finanças, quando as contas apertam como um laço, declare-o: ele te livrará do laço do passarinheiro, e confie que portas de provisão se abrem, como maná no deserto para os israelitas. Sinto o amor de Deus no verso: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. É um relacionamento recíproco, como um pai respondendo ao choro do filho. Cultive esse apego através de louvor, leitura da Bíblia, e veja livramentos em saúde, onde doenças recuam como ondas ante uma rocha. E a longevidade prometida é vida plena, não só anos, mas qualidade, cheia de salvação visível em milagres cotidianos. Agora, prepare seu coração para a oração principal, porque é aqui que as palavras do Salmo 91 ganham vida,
como uma chama que aquece a alma e ilumina os caminhos mais escuros. Senhor, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jiré, o provedor, Jeová Shalom, a paz, Jeová Eloi, o controlador de tudo, venho a ti sob o manto do Salmo 91. Quebra todas as amarras na vida desta pessoa, espirituais, familiares, financeiras, de saúde. Envia anjos com espadas de fogo para destruir ações malignas, brigas, maldições, vícios. Cobre esta casa com teu sangue, declarando: de nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tenda. Quebra as obras do inimigo, as setas de doença, as correntes de desespero. Livra dos laços, das armadilhas, do homem mau, da bala perdida, dos acidentes. Anjos acompanhem na saída e na chegada. Declaro: esta vida não tropeçará, não cairá, mas será coberta de bênçãos. Sinto o peso dessas palavras, como se cada sílaba estivesse sendo gravada em seu coração. Levante a mão direita agora, ou coloque-a sobre o peito, e repita comigo, com fé, o salmo inteiro, como uma proclamação que ecoa até os céus. No que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei: na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto essas palavras saem de seus lábios, imagine uma luz brilhante envolvendo você, como um escudo reluzente que reflete todo o mal. Sinta o poder de cada verso, como se Deus estivesse ao seu lado, sussurrando promessas de proteção. Essa oração não é apenas uma recitação, é uma arma espiritual, uma chave que abre portas de milagres. Agora, vamos selar este momento com a oração do Pai Nosso, unindo-nos em uma tradição que atravessa gerações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toma posse desta oração agora. As bênçãos do Salmo 91 estão sobre você, sua casa, sua família. Ouça esta oração por 7 dias, o número da perfeição divina, e veja os milagres se manifestarem. Compartilhe com amigos e familiares que precisam dessa proteção divina. Nos comentários, conte seus testemunhos, suas experiências, porque cada história compartilhada é uma semente de fé que floresce na vida de outros. Que Jeová Rafá, o Deus que cura, te abençoe grandemente. Mas o Salmo 91 não é apenas uma oração para ser recitada, é um estilo de vida, uma forma de caminhar com Deus em cada momento. Pense em como essas palavras podem transformar os detalhes do seu dia. Quando você acorda pela manhã, com o peso das responsabilidades sobre os ombros, declare: no que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
Visualize essa sombra divina cobrindo você, como uma brisa fresca em um dia quente, dissipando o calor das preocupações. Ao longo do dia, quando enfrentar desafios no trabalho ou em casa, lembre-se, e nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Essas palavras são como um manto protetor, envolvendo sua família, seus filhos, seu lar, mantendo todos seguros sob o olhar de Deus. E quando a noite chegar, quando os medos tentarem sussurrar dúvidas em sua mente, repita, e não te assustarás do terror noturno. Imagine uma luz suave, como a de uma vela, afastando as sombras da ansiedade. Essa é a promessa do Salmo 91, Deus está com você em cada momento, em cada respiração. Pense em como Davi, o jovem pastor, enfrentou Golias com nada além de uma funda e sua fé inabalável. Ele declarou Deus como seu baluarte, e o impossível aconteceu. Você também pode enfrentar seus gigantes, sejam eles financeiros, emocionais ou espirituais, com a mesma confiança. Declare em voz alta, Deus meu, em quem confio. Sinta o poder dessas palavras ecoando, como um trovão que dispersa as nuvens escuras. Agora, imagine sua casa como a Arca de Noé, flutuando segura em meio às tempestades da vida. O Salmo 91 promete, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso significa que sua família está coberta pela proteção divina. Ore por seus filhos antes de eles saírem para a escola, visualize anjos os acompanhando em cada passo. Ore por seu cônjuge, declarando que as setas do inimigo não o alcançarão. E para suas finanças, quando as contas parecem um laço apertando seu pescoço, proclame, dele te livrará do laço do passarinheiro. Confie que Deus abrirá portas, como fez com José no Egito, transformando um prisioneiro em governador. Essa oração é um convite para viver com ousadia espiritual. Quando o Salmo diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, está falando de sua autoridade em Cristo. Assim como Paulo sacudiu a víbora venenosa sem se ferir, você pode pisar sobre os medos, as tentações e os desafios com a certeza de que Deus te dá vitória. Visualize isso, em cada passo que você dá é firme, esmagando os obstáculos como se fossem apenas poeira sob seus pés. Essa é a força que o Salmo 91 desperta em você. E quando o verso diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, sinta o calor desse amor divino. É como um pai que corre para abraçar seu filho em um momento de angústia. Cultive esse apego através de momentos de louvor, de leitura da Bíblia, de silêncio com Deus. Cada vez que você se aproxima dele, ele se aproxima de você, trazendo livramento. Pense em Maria, sentada aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra com amor, e essa intimidade está disponível para você agora. E a promessa final, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Isso não é apenas sobre viver muitos anos, mas viver plenamente, com propósito, com alegria, vendo a salvação de Deus em cada detalhe da sua vida. Como Abraão, que viveu uma vida cheia de promessas cumpridas, você também pode caminhar em plenitude, sabendo que Deus está escrevendo sua história. Então, continue orando. Senhor, sob o manto do Salmo 91, quebra as amarras de depressão, as setas de dúvida, as correntes de medo. Envia teus anjos para sustentar os passos incertos, para guardar os caminhos. Declaro vitória sobre os leões de ansiedade e as serpentes de engano. Responda às invocações, esteja presente na angústia, glorifique vidas com salvação eterna. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta teu toque, Senhor, como uma brisa suave que renova a alma. Agora, eu te convido a fazer desta oração uma prática diária. Por 7 dias, o número da perfeição divina, leia o Salmo 91, recite-o em voz alta, grave-o em seu coração. Cada vez que você o fizer, estará construindo uma fortaleza espiritual ao seu redor. Compartilhe esta oração com aqueles que você ama, seus amigos, sua família, seus vizinhos. Envie-lhes esta mensagem de esperança,
para que eles também possam se abrigar sob as asas do Altíssimo. E nos comentários, escreva a sua experiência, seu testemunho. Talvez você sinta paz onde havia caos, ou veja uma porta se abrir onde antes havia um muro. Cada palavra que você compartilhar é uma luz que ilumina o caminho de outros. Sinta a presença de Deus agora, envolvendo você como um manto quente. Ele está aqui, ouvindo cada batida do seu coração, respondendo a cada clamor. O Salmo 91 é mais do que palavras, é uma promessa viva, um escudo que nunca falha, um refúgio que nunca desaba. Que Jeová Shalom, o Deus da paz, esteja com você. Que Jeová Jiré, o Deus provedor, supra todas as suas necessidades. E que Jeová Rafá, o Deus que cura, restaure cada área da sua vida. Amém, e que essa oração ecoe em seu coração para sempre. Mas vamos voltar um pouco e aprofundar ainda mais nessas promessas, porque cada verso do Salmo 91 é como uma joia preciosa, revelando facetas novas a cada reflexão. Pense no primeiro verso novamente, do que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar ocasionalmente, é morar, é fazer da presença de Deus o seu lar constante. Imagine sua vida como uma casa construída sobre a rocha que é Deus, e ventos fortes podem soprar, chuvas podem cair, mas nada a abala. Aplicando isso, comece o dia com uma oração simples, convidando Deus para habitar em cada pensamento, em cada ação. Isso transforma rotinas mundanas em momentos sagrados, como lavar louça tornando-se um ato de gratidão, ou o trajeto para o trabalho virando um tempo de comunhão. E quando o Salmo fala de o descansar à sombra do Onipotente, sinta o alívio desse descanso. Em um mundo que nos pressiona a correr sem parar, Deus oferece uma sombra refrescante, como uma árvore frondosa no meio do deserto. Lembre-se dos israelitas no deserto, guiados pela nuvem de dia, e essa sombra era a presença de Deus. Na sua vida, isso significa pausar em meio ao estresse, respirar fundo e declarar: "Eu descanso em ti". Aplique em momentos de exaustão física ou emocional, ou feche os olhos e visualize essa sombra, deixando que ela renove suas forças como águas tranquilas restauram a alma. Agora, ao declarar o meu refúgio e meu baluarte, você está personalizando a fé. Não é um Deus genérico, mas o meu Deus. Como Davi, que enfrentou ursos e leões como pastor, você pode enfrentar seus próprios predadores, talvez o leão da ansiedade ou o urso da dúvida, com a certeza de que Deus é sua defesa. Pratique isso em conversas diárias, e quando alguém compartilha um problema, encoraje-o a declarar essa confiança, e veja como a fé se multiplica. No verso sobre o laço do passarinheiro, pense nas armadilhas modernas, redes sociais que capturam nosso tempo, vícios que nos enredam sutilmente. Deus promete livramento, como libertou Pedro das correntes na prisão. Aplique orando por discernimento antes de tomar decisões, pedindo que Deus revele os laços escondidos. Sinta a liberdade ao imaginar-se voando alto, livre das redes que outrora o prendiam. A imagem de ser coberto ou com as suas penas ou é de uma intimidade maternal, Deus como uma águia protegendo seus filhotes. Em Êxodo, Deus diz que carregou Israel sobre asas de águia. Visualize isso em tempos de crise, em você, aninhado sob as asas divinas, seguro enquanto o mundo ruge ao redor. Para sua família, ore essa cobertura sobre cada membro, imaginando anjos formando um círculo protetor ao redor da sua casa. A sua verdade é pavês e escudo nos lembra que a palavra de Deus é nossa arma defensiva. Assim como Efésios descreve a armadura do crente, com o escudo da fé, use versos bíblicos para extinguir setas inflamadas do inimigo. Na prática, memorize versos de provisão quando as finanças apertarem, ou de cura quando a saúde falhar. Cada verso memorizado é uma camada a mais no seu escudo. Ao prometer proteção do terror noturno, Deus aborda nossos medos mais profundos, aqueles que surgem na escuridão. Como Jó, que enfrentou perdas terríveis mas manteve a fé, você pode declarar paz sobre suas noites.
Ore antes de dormir, visualizando anjos acampados ao seu redor, e acorde revigorado. A proteção contra a seta que voa de dia ou cobre os perigos visíveis, acidentes, críticas, desafios cotidianos. Pense em Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém apesar das ameaças, e Deus o guardou. Aplique no seu dia, vá ao dirigir, declare essa proteção, ou no trabalho, contra intrigas. Contra a peste que se propaga nas trevas, vemos a mão de Deus em epidemias passadas, como as pragas do Egito. Em tempos modernos, com doenças globais, confie que Deus é seu imunizador espiritual. Ore por saúde coletiva, declarando que pragas não tocarão sua tenda. E a mortandade que assola ao meio-dia fala de destruições súbitas, como desastres naturais. Como os 3 jovens na fornalha de Nabucodonosor, saia ileso pelo poder de Deus. Isso nos ensina resiliência, e em meio ao caos, permaneça firme. O verso cai 1000 ao teu lado ou é poderoso para tempos de crise coletiva, como guerras ou recessões. Enquanto outros caem, você fica de pé, como Josué em Jericó. Aplique em economia, e prospere pela fé enquanto o mercado treme. Com os teus olhos contemplarás. Nos convida a focar na justiça de Deus, não no mal. Como Moisés vendo os egípcios no Mar Vermelho, observe sem ser afetado. Pratique perdão, deixando vingança para Deus. Ao fazer do Altíssimo a tua morada, você escolhe viver em constante comunhão. Como o tabernáculo no deserto, torne seu coração um templo. Diariamente, cultive isso através de devoções matinais. Nenhum mal te sucederá ou é uma promessa absoluta de proteção. Como Daniel na cova, saia incólume. Ore isso sobre sua saúde, família, viagens. Os anjos ordenados para guardar caminhos lembram a proteção de Eliseu. Visualize anjos em missões diárias, e no trânsito, no trabalho. Confie neles para evitar tropeços. Sustentarão nas suas mãos ou evita quedas espirituais ou literais. Como Jesus no pináculo, resista a tentações com essa promessa. Pisando leões e serpentes, você tem autoridade sobre o mal, como em Lucas 10:19. Declare vitória sobre medos, como Paulo com a víbora. O apego com amor traz livramento, como o filho pródigo retornando ao pai. Cultive amor por Deus através de adoração. Deus responde invocações, como em Salmos 52:15. Clame na angústia, espere resposta. A longevidade prometida é vida abundante, como em João 10:10. Viva com propósito, vendo salvação. Continue aprofundando, e imagine aplicar o salmo em relacionamentos. Declare proteção contra brigas familiares, visualizando anjos mediando paz. Em saúde, ore contra doenças, vendo cura fluir como rios de água viva. Nas finanças, quebre laços de dívida, declarando provisão. Como a viúva com óleo multiplicado, veja milagres. Espiritualmente, pise serpentes de dúvida, crescendo em fé. Compartilhe testemunhos, inspirando outros. Ore novamente, o Senhor, quebra amarras, envia anjos, cobre com sangue. Declara o Salmo 91 sobre vidas. Por 7 dias, pratique, leia, recite, aplique. Veja transformações. Compartilhe, comente experiências. Que Deus abençoe abundantemente. Amém.